Vagal nos traz uma elucidação muito boa dos nossos estados e de que forma a gente pode se encaminhar para a cura das nossas dores emocionais e os nossos traumas. Mas o que é o trauma, então? O trauma vem do grego e significa ferida. E a gente fala de uma ferida no nosso cérebro primitivo. Hoje não cabe mais dividir o cérebro em cérebro aqui no crânio superior. O sistema nervoso autônomo no corpo é considerado também uma das partes, né? O cérebro reptiliano, o mais primitivo. Nós nascemos com o sistema nervoso autônomo, né? O mais primitivo, nos mantendo vivos, respirando, coração batendo, intestino funcionando, tudo espontaneamente, numa quietude. Agora, quando existe uma ameaça, o sistema nervoso autônomo é o responsável por nos manter sobrevivendo, vivos. E ele vai acionar os mecanismos de defesa. Então, eu posso precisar lutar com o predador, eu posso precisar fugir do predador, ou eu posso precisar me fingir de morta para passar desapercebida. E eu não penso nisso, isso não é cognitivo. É melhor me fingir de morta, é melhor fugir. O meu corpo sabe, o meu sistema nervoso autônomo sabe o que tem que fazer. É de imediato, é antes que eu possa me dar conta conscientemente, isso é inconsciente. Posterior a isso, é que eu vou pensar, por que será que eu agi assim, né? Mas então, quando existe um evento que, para mim, né, isso depende muito da nossa experiência de vida, da nossa personalidade, um evento pode ser traumático para alguém, pode não ser para uma outra pessoa, mas quando um evento, para mim, ele gera uma sobrecarga no meu sistema nervoso autônomo, que não consegue lidar com esse estressor, não consegue dar conta, eu preciso fugir, não consigo fugir, a ameaça está grande demais, o meu corpo paralisa. E aí eu não dou vazão a tudo que foi acionado pelo meu sistema nervoso para que eu pudesse resolver esse estresse. Então, frente a um evento perturbador, meu corpo libera cortisol, adrenalina, que são hormônios para me colocar em ação, me mobilizam em lutar, fugir. Se eu não consigo lutar e fugir, isso não fica resolvido. Meu sistema nervoso autônomo fica com toda essa energia e esses hormônios paralisados. Isso cria uma ferida. E é uma ferida que fica aberta. É uma dor, então, que a pessoa traumatizada carrega dentro. Aquilo tudo fica ativado, né? A pessoa vai ficar engessada, congelada para N situações que lembrem, situações gatilhos, que lembrem esse mesmo evento. Né? Então, uma coisa é a experiência traumática de cada um de nós, o que acontece dentro da gente, e outra é um evento traumático. Quando a gente fala em trauma, evento traumático, é muito comum pensar em catástrofe, sequestros, estupro, mas existem eventos traumáticos, por exemplo, na infância, todos nós temos os nossos pequenos traumas, né? Mas os eventos traumáticos, né, por exemplo, extremamente comuns, né, que é a violência doméstica. No ano passado, em 2022, no primeiro semestre, foi divulgado que 31 mil casos de mulheres violentadas, né, violadas nos seus direitos, denunciaram, né, fizeram a denúncia. E no Brasil, crianças a cada 15 minutos são agredidas também, né? O primeiro agressor é a mãe, o segundo é o pai, depois vem padrastos, né? Isso é trauma, isso é um trauma continuado que elas vivem, né? Então nós temos aí muitas histórias de vida, quem sabe muitos de nós também com traumas assim, sobrevivendo, buscando através, né, das nossas trocas, os nossos cursos, os nossos
as nossas oportunidades de aprender, também curarmos as nossas feridas. E o trauma também, existe aquele trauma que é do abandono, da negligência, onde tem um vazio, né? E o nosso corpo, quando está sem conexão com as pessoas, sem uma base de segurança, sem ter com quem contar, também libera muito cortisol e muita adrenalina, porque nós somos seres gregários, extremamente interdependentes. Então, se eu não tiver alguém para corregular, eu corregulo, eu regulo o meu sistema nervoso a partir do outro. Se eu estou sozinha, eu passo a ter essa liberação de hormônios, né? Meu sistema nervoso diz, tu tá em perigo, tá excluída. E no bando de mamíferos, né? Um excluído é presa fácil de um predador. Então, meu sistema nervoso autônomo me diz, eu preciso estar conectado com pessoas, ou eu traumatizo. A pandemia é um grande exemplo disso. Muitas pessoas traumatizaram e outras encontraram formas de lidar com isso, porque essa conexão que todos nós, acredito que a maioria fez durante a pandemia, né? Esses cursos online aqui nos ajudam também a estarmos conectados e corregulados. Então, formas, dependendo de cada um, muitos conseguiram se adaptar àquele evento traumático, né? Então, aqui o Gabor Maté coloca que trauma não é o evento que te aconteceu, mas o que aconteceu dentro de você como resultado do evento que te aconteceu. E tem um outro autor que estuda o trauma, que também publica livros muito bons, eu vou falar mais dele a seguir, o Peter Levine coloca, complementando esta frase, que é o resultado do evento que te aconteceu a partir da ausência de uma testemunha empática, ou seja, a partir da não existência do outro. Porque a primeira coisa que eu vou fazer quando eu estou em perigo é buscar a outra pessoa, um grupo de pessoas. Se tem um evento traumático, potencialmente traumático, e eu consigo falar o que aconteceu com alguém, eu posso não traumatizar, porque eu descarrego, eu conecto e me regulo a partir do outro, né? Então, um exemplo seria uma criança que está numa praça e é mordida por um cão. Ela vem correndo buscar a mãe, chorando, né? E a mãe diz, para com isso, guri, que vergonha, né? Para com isso, vamos sair daqui. E puxa ele pelo braço e a criança chora e não conseguindo ter a atenção e sendo reprimida naquela necessidade de extravasar. Ela segura, né? O menino não chora, e isso é potencialmente traumatizante. Ela não dá vazão a isso, ela pode traumatizar. E então desenvolve uma fobia por cães, né? Ou N outros problemas que podem advir daí. Nós vamos falar bastante sobre isso. Uma outra possibilidade é, essa criança é mordida pelo cão, ela corre até a mãe, chorando, e a mãe diz, o que houve, filho? E aí ela chora, aponta pro cão, querido, deve estar doendo, eu sei que tá difícil, vem cá que a mãe vai te ajudar. E ela valida aquela dor. E ela permite que a criança chore, que passe, mostra que agora ela está em segurança. A criança dá aquela choradinha, olha para a mãe, regula e segue a vida, e aquilo não foi grande coisa. Aí não traumatiza. Então, a base para o entendimento do trauma são os nossos mecanismos de sobrevivência, né? Frente a uma ameaça, eu vou, meu sistema nervoso vai me dizer, luta, foge ou congela. E isso depende de cada um de nós tem um perfil autônomo. Então, tem situações que a gente imagina, por exemplo, aconteceu comigo. Em Caxias do Sul, é uma cidade bastante violenta, não estou morando mais lá, estou morando agora em Florianópolis, na praia de Jurerê, porque os estudos a respeito do trauma validaram bastante essa minha vontade de voltar a morar no litoral. Eu sou de Rio Grande, voltei para o litoral, estou feliz aqui. Mas o que me aconteceu lá? Eu estava caminhando da escola da filha, tinha levado ela para a escola, até a minha casa, muito pertinho.
E uma coisa que eu sabia que não podia fazer, mas era tão rapidinho, eu já estava quase chegando em casa, eu peguei o celular e fui ver se eu tinha recebido já uma mensagem que eu estava esperando para dar encaminhamento, ia começar a trabalhar logo a seguir a uma questão. Nisso, dobra uma esquina, 3 meninos, tá? E um deles começa a vir para cima de mim, como se fosse me abraçar e diz: quieta, quieta, passa aqui, passa aqui. Eu nunca imaginei, eu imaginei que eu iria entregar o meu celular numa situação dessas. Obviamente, né? Entrega e não corre risco. Mas o que eu fiz de imediato foi, eu consegui enxergar com muita clareza que nenhum dos 3 tinha qualquer objeto na mão. Que os 3 estavam com roupa de verão, short, camiseta, não tinha arma ali. Eu consegui perceber isso tudo, meu sistema nervoso, claro que fez essa checagem automática. E eu saí correndo. Né? E aí, óbvio, né, contando pro marido, mas como assim? Como é que tu fez isso? As pessoas ficam indignadas, mas tu não sabe que não pode fazer uma coisa dessas? Eu digo, bom, né, aconteceu, eu não sabia que eu faria isso. Só para dar um exemplo para vocês, né? Isso não é cognitivo. Uma coisa é o que eu sei e outra é o que o meu sistema nervoso sabe, né? E acredito que se tivesse alguém com canivete eu ia congelar, porque eu fiz essa checagem automática, né? Foi antes que eu percebesse o que estava acontecendo. Só depois eu fui conseguir descrever para mim mesma. Então, como é que é esse sistema nervoso autônomo, né? Um sistema em equilíbrio. Nós temos o chamado sistema nervoso simpático e o parasimpático. O sistema nervoso simpático é o nosso acelerador. Mobiliza energia para enfrentar o estresse. Luta, foge. Uma vez que eu lutei, eu fugi, né? Eu fugi, cheguei em casa, respirei e regulei. Aí o meu sistema nervoso parasimpático que entrou em ação, desligando o simpático. Funcionando como freio, agora tá tudo bem, descarregou a excitação, cheguei lá, falei com o marido, disse o que estava acontecendo. Agora, tranquila, agora não precisa mais estar, né, acelerada, conserva a tua energia. Então esse é o sistema em equilíbrio. Simpático, se eu tenho estresse, resolveu o estresse, parasimpático entra em ação. Um estimulando e o outro relaxando. Então, frente a um estresse, eu vou ter uma resposta de alarme, meus mecanismos de sobrevivência entram em ação, ocorre aumento de adrenalina, de cortisol, os glicocorticoides, que vão se manter enquanto eu tenho que resolver o problema. Resolvendo um problema, aqui não entraria em exaustão. Se eu resolvi um problema, está resolvido, volto a regular. Agora, como é que é o trauma? Eu não consigo resolver esse problema, eu fico na resistência por muito tempo, ou pouco tempo, mas de uma forma muito intensa, porque eu estou sob uma ameaça de vida. E aí o meu sistema parasimpático é que entra em ação, determinando isso aqui, a exaustão, ele paralisa. Isso é algo que a teoria polivagal explica. Uma vez o que se imaginava o sistema simpático entra em ação e ele entra em exaustão, né? Só se falava no sistema nervoso simpático dentro desse entendimento do estresse. E o que mudou com a teoria polivagal foi que sabemos hoje que essa exaustão tem a ver com o acionamento de um ramo, né, do nervo vago, que é do sistema nervoso parasimpático, que determina que eu paralise e eu entro em exaustão. Aqui moram as doenças, a depressão, o cansaço, a fibromialgia, né? Aqui está a ferida, então, o trauma. Então, o trauma tem a ver com uma resposta interrompida. Acionados os mecanismos de defesa, eu não tenho como dar vazão a isso. Então, Van der Kolk, autor desse livro muito bom, O Corpo Guarda as Marcas, ele diz: quando incapazes de agir para evitar o inevitável, a resposta de luta ou fuga é frustrada e o resultado é agitação extrema ou colapso.
Eu posso colapsar, mas o meu corpo segue com essa agitação interna. Então, lançando mão de vários recursos, né? De anestesia. O Gabor Maté mesmo coloca que ele tratou muito dependente químico, né? O alcoolista, por exemplo. Todos os dependentes químicos, ele diz 99% dos dependentes químicos têm história de trauma. Então, eu tenho uma agitação extrema e eu colapso, tá? Eu preciso anestesiar essa agitação, né? Então eu posso viver anestesiando, ou o meu colapso pode ser depressão, pode ser um problema autoimune, né? Porque desequilibra todo o meu sistema, meu cérebro, meu sistema endocrinológico, imunológico. Peter Levine, autor de Uma Voz Sem Palavras, outro livro que eu indico muito. Ele é criador da experiência somática. Então ele diz: uma pessoa está traumatizada quando ela passou por um evento que desencadeou sobrecarga na capacidade de lidar com o estresse. Se origina quando não somos capazes de liberar energias bloqueadas, quando não podemos dar vazão a experiências físicas e emocionais provocadas pelo evento. Nesse livro ele dá um exemplo que eu acho muito, muito legal para entender o trauma e a possibilidade de não traumatizar a partir da corregulação. Ele conta que um fato que ele viveu que despertou ele para estudar o trauma foi que ele estava indo para uma conferência e antes de atravessar a rua, um carro veio na direção dele, bateu e ele caiu, né, estatelado no meio da rua, né, não abriu os olhos, ele não conseguia se mexer, extremamente assustado, né, paralisado, e as pessoas vieram na direção dele e uma das pessoas gritava e dizia: não te mexe, não te mexe, fica parado. E ele dizia que ele se sentia perdido, extremamente confuso, e aquela voz de grito dizendo para ele ficar parado e não se mexer criou ainda mais perturbação nele, mais confusão, e ele começou a sentir como se estivesse saindo do corpo. Então, nesse momento, o sistema parasimpático, né, trouxe essa paralisia, né? Não te mexe, mas o que ele precisava era de alguém ali que tivesse uma voz tranquila, dissesse: calma, vou te ajudar, o que está acontecendo é isso. Como não tinha isso acontecendo, ele ficou ainda mais, né, agitado, ainda mais confuso, e aí começa uma certa anestesia. O sistema nervoso autônomo diz: isso aqui é demais para ti. Então anestesiando, baixa a frequência cardíaca, a frequência respiratória, baixa o gasto de energia. E muitas vezes a pessoa relata isso: parece que eu estou saindo do corpo, na dissociação. E ele falou que, a seguir, apareceu uma médica pediatra que chegou perto dele, pediu licença, pegou na mão dele e disse: eu tô aqui, olhou no olho, eu tô aqui, eu sou médica, tô aqui para te ajudar. No que tu precisar. E ele disse: não sai daqui. Ele conseguiu daí falar, ele disse que não conseguia nem falar, né? E aí ele conseguiu falar: não sai daqui. E o que ele relata é que essa médica, né, salvou ele de traumatizar, porque a partir desse momento que ela deu a mão, ele falou que o corpo dele começou a tremer, né? E ele disse que aquilo era a liberação de todo cortisol, adrenalina, né, que estavam represados, e ele então, podendo deixar o corpo liberar, não traumatizou. Então, o trauma, ele gera marcas, ele modifica o nosso cérebro, o nosso corpo, que passa a apresentar dores, inflamação, problemas orgânicos em geral, e a nossa mente. Eu passo a ficar desconectada de mim mesma. A maior ferida é a desconexão com o eu, porque os mecanismos de defesa seguem acionados. E se eu estou com o mecanismo de luta e fuga acionado, eu começo a estar sempre
hipervigilante. O meio externo me interessa mais, meu cérebro foca mais no meio externo do que no interno, porque tem um alarme dizendo o tempo todo que o mundo é perigoso. E se o sistema simpático está acionado, eu estou num estado de medo, de mobilização, não me interessa conectar com os outros. Eu estou o tempo todo desconfiada dos outros. Como será que eu devo agir para não ser agredida, para não ter problema aqui? E o principal é a desconexão comigo. Se eu tenho que estar vigilante ao externo, eu não estou em self, não estou em contato comigo mesmo. Então eu passo a não saber bem o que eu quero, quem eu sou, o que me faz bem e o que não faz, não consigo dar limite. E o mundo está repleto de pessoas feridas. Esses são os nossos pacientes, né? Todos com alguma ferida, traumas menores, maiores, feridas emocionais não curadas, vivendo em estado crônico de luta, fuga ou congelamento. E essa história também de muitos de nós cuidadores, né? Porque outro trauma é aquele em que em algum momento a gente decide que vai cuidar dos outros. Pode não ter a ver com trauma, mas isso também pode ter a ver com um pequeno trauma. Se uma criança vê a mãe ou o pai, né, enfermos, não podendo dar atenção para suas necessidades, ela pode concluir que minhas necessidades não são importantes. A minha mãe que está ali enferma, doente ou deprimida, indisponível, é que precisa de mim. Eu que cuido. E aí ocorre essa inversão. E eu levo para a vida. Eu cuido